Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a santa, bondosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que excede, aquela paz que excede a todo entendimento. Hoje é dia 22 de outubro deste ano abençoado de 2020, 22/10/2020. Estamos de 16 horas e 49 minutos aqui na capital do frio, Curitiba, a capital do estado do Paraná, aqui no sul do Brasil. Aqui agora já estamos na primavera e o inverno já foi embora e agora está quente aqui em Curitiba, sol quente brilhando, assim como está lá no norte do Brasil, naquele parazão da onde eu vim aqui para esta capital abençoada. Tenho-vos uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, para você, meu amigo, meu irmão das redes sociais, você que nos assiste na nossa página no Facebook, Equipe Palavra de Vida, você também que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha no nosso grupo Equipe Palavra de Vida também no Facebook. Nós temos então a página Equipe Palavra de Vida no Facebook, temos o grupo também do Facebook, Equipe Palavra de Vida, e nós também divulgamos também nosso trabalho no Facebook, direto no Facebook, ali, e nós também temos o nosso trabalho no nosso canal do YouTube, PB Raimundo Nonato Ferreira, PB, que significa Presbítero Raimundo Nonato Ferreira, é o nosso canal no YouTube, onde também você pode acessar, se inscrever, colocar o joinha e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Mas a palavra é a respeito de um grande milagre que Deus usou o rei Davi para fazer na vida de Mefibosete, filho de Jonas, neto do rei Saul, o qual o rei Davi o substituiu, escolhido por Deus, o rei Davi, ungido por Deus por intermédio do profeta Samuel, na casa do seu pai Jessé, dentre os seus 8 irmãos, Jessé tinha 8 filhos e o menor é o rei Davi que foi escolhido. O Samuel queria escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º daria bem, mas Deus escolheu o menor, Deus escolheu o rei Davi. Então o rei Davi fez uma aliança, uma amizade muito maravilhosa com Jonas, filho de Saul, do rei Saul, que se tornou inimigo, adversário de Davi, Mas o seu filho Jonas fez uma aliança com Davi. E esse Jonas, filho do rei Saul, gerou um filho por nome Mefibosete. Aleluia. E esse foi para a terra de Lodebar, que significa terra dos esquecidos. Então o texto está em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas? Veja bem, versículo 2: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei Davi lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. Aí vem logo um problema sério. Aleijado dos pés. Versículo 4: onde está ele? Perguntou o rei Davi: aonde está ele? Ziba respondeu: na casa de Maquir,
filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Só repetindo, Lodebar significa terra do esquecimento, terra aonde mora os esquecidos, aqueles que não são mais lembrados, abandonados, que saíram da história. Versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. E o rei Davi disse: Mefibosete? Perguntou Davi: você é Mefibosete? Aleluia. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo? Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto. Primeiro ele pergunta: quem é o teu servo? Depois ele se identifica, Mefibosete se auto-identifica como um cão morto. Um cão já é algo bem desprezível. Agora morto, aí não serve mesmo para nada. Como eu, ele disse assim: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele, a Saul, e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos, 20 servos. Então disse Ziba ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Vamos ler agora 1 Samuel capítulo 18, que fala a amizade de Jonas para com Davi. Diz assim, 1 Samuel 18, primeiro: sucedeu que, acabado ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi, e Jonas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como sua própria alma. E Jonas se desposou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre
agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava a ferir os filisteus, as mulheres de todas da cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumento de música. As mulheres, tangendo, respondiam uma das outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nós vemos aqui então o Davi, ele era pastor de ovelha, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, aleluia, Jessé, o seu pai. Os seus irmãos, por já ter idade, serviu ao exército de Israel, aleluia. Mas Davi ainda não tinha idade para servir o exército, então era o que pastoreava as ovelhas da família. E ele estava pastoreando as ovelhas, aleluia. E Deus falou ao profeta Samuel que fosse até a casa de Jessé, quando o rei Saul, que o povo de Israel questionou e quis um rei. Falaram para Samuel: as nações todas têm rei e nós queremos um também para nós, porque nós não somos inferiores às outras nações. E então Deus falou para Samuel escolher um rei para eles. E o rei Saul, o Saul foi escolhido, né, como rei. Mas Saul pecou, Saul desobedeceu, Saul desonrou a Deus, Saul fez algo que ele não poderia fazer como rei. Somente Samuel, como sacerdote e sumo sacerdote, poderia fazer, que era oferecer sacrifício a Deus. E o Saul fez isso. Saul também desobedeceu a Deus, quando a ordem de Deus era para ele matar todos os inimigos e tudo que os inimigos tinham. Saul também desobedeceu e com isso reteve os animais. O Saul ofereceu sacrifício a Deus quando ele não podia oferecer, porque ele era apenas rei, e só quem poderia oferecer sacrifício era o sacerdote, o sumo sacerdote. Com isso, Deus cortou aliança com Saul. Deus desprezou, lançou Saul fora da sua presença, cortou aliança com ele. E em uma certa ocasião, quando Samuel estava orando por Saul, o rei, o Deus disse: porque ainda oras por Saul e eu já o lancei fora, eu não tenho mais aliança com ele. E disse então para Samuel: pega o chifre, enche de azeite e vai até a terra, a casa de Jessé, porque eu tenho me agradado de um dos seus filhos para ser o futuro rei de Israel. Chegando lá, Samuel achou que era o primeiro, que era o segundo, que era o terceiro, mas Deus dizia sempre: eu não escolhi esse eu não escolhi. Falou para o primeiro, quando Samuel já ia ungir o primeiro filho mais velho de Jessé. Então o Senhor Deus falou: Samuel, tu olha o exterior, a parte externa de fora, a aparência física do homem, e eu olho o coração. Eu não quero esse filho mais velho. Passou o segundo, Deus só ia dizendo: nem tampouco esse, nem tampouco esse também não, esse também não. E passou o último. E Samuel pergunta para Jessé: acabaram os mancebos, que significa hoje jovens, moços, acabaram? E Jessé falou: não, ainda tem o menor, que está lá no campo apacentando as ovelhas, o menor, o pequeno. E então Samuel disse: vão chamar ele, porque ninguém vai sentar à mesa para comer sem que antes esse que tu chamou de menor chegue à mesa para sentar. E quando Davi entra, aquele pequeno Davi, aquele menino ainda adolescente, ruivo, né? Ele entra
na casa, Deus fala no coração e na mente do profeta Samuel, dizendo: levanta e unge-o, porque este é a palavra de Deus, do grande Deus Jeová, levanta, Samuel, e unge-o, porque este é quem? O rei de Israel que eu estou escolhendo, segundo o meu coração. Davi se tornou segundo o coração de Deus. E nós sabemos que Davi é ungido, janta e volta para o campo para apacentar as ovelhas. Mas agora, ungido com óleo, como rei de Israel. Isso significa, por exemplo, quando chega assim no dia da eleição, um candidato é eleito para ser o prefeito, ou se é uma eleição para governador, é eleito um candidato para governador daquele estado, e um candidato é eleito para ser o presidente daquele país, daquela república, daquela nação. Mas o candidato eleito para ser o prefeito daquela cidade, o governador eleito para ser o governador daquele estado, o presidente eleito para ser o presidente daquela nação, daquele país, só vai tomar posse, no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Ficaria uns 3 meses ainda o antigo gestor ali gerenciando, governando aquele município, aquele estado, aquela nação, até que o outro chegue o dia 1º de janeiro do ano seguinte, para que ele assuma, então, definitivamente como o líder, o novo líder. E Davi, isso aconteceu, quando Davi é ungido por Samuel com óleo, é como se ele tivesse sido eleito o futuro, próximo rei de Israel. Mas ele precisaria ser empossado como rei para que definitivamente ele assumisse Israel como rei. Mas aí Davi então volta para o campo para trabalhar normalmente, cuidando das ovelhas. E ali, agora ele ungido, porque quando ele recebeu a unção com óleo, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi, porque o Espírito Santo, ele vinha sob medida, sobre os servos, as servas, os profetas, os patriarcas, vinha a porção do Espírito, ungia eles e usava para a missão que Deus dava para fazer. O próprio Jesus Cristo, ele falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para realizar a missão que Jesus Cristo veio realizar na terra. E ele citou essas missões: pregar o evangelho aos pobres, as boas novas de salvação, anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, fazer coxos e paralítico andar, cego ver, surdo ouvir e mudo falar. Aleluia! Colocar em liberdade os que estão presos. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus e ungiu. Mas a partir do momento do dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele foi derramado, ele entrou no cenáculo como um som, como que de um vento, veemente impetuoso, encheu a casa e foram vistas línguas parecendo línguas de fogo, como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um dos discípulos, e eles passaram a ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a partir daí, então, o Espírito Santo agora está derramado sobre todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Eles buscam e recebem o batismo com o Espírito Santo, e não vem mais sobre medida, como porção, sobre eles por uma missão e voltar, mas está permanente conosco. Louvado seja Deus. Então Davi volta para o campo para apacentar as ovelhas do seu pai, as ovelhas da família. E ali, de repente, quando ele vê, aparece um leão para querer tragar as ovelhas da família.
E Davi, aleluia, ele fica furioso e pula no leão, pega o leão pelas mãos e rasga o leão pelo meio, mata o leão. E as ovelhas são poupadas, são protegidas. A força de Deus, do Espírito Santo, estava agora sobre Davi e ele consegue derrotar o leão, um animal feroz, considerado como o rei da selva. Mas daqui a pouco, no outro dia, veio um urso, um outro animal feroz, muito violento, de muita força. Davi fez a mesma coisa, pegou o urso pelas mãos, pelas patas e rasgou o urso pelo meio. Matou o urso e mais uma vez protege e mantém as ovelhas da família salvas e vivas. E aí, um dia, o Jessé chegou lá no campo e disse: Davi, eu trouxe aqui pão e leite. Vai até os teus irmãos lá na frente da batalha, lá na guerra, e entrega para eles pão e leite para eles comer e pergunta para o teu irmão mais velho como é que está a guerra lá, como é que está a situação, e me traz notícia e volta novamente para apacentar as ovelhas. Davi chegando lá, então, ele vê, aleluia, que o exército de Israel está de prontidão, mas ele vê um homem, um gigante, que ele tinha mais de 3 metros de altura. Você sabe que a parede de uma casa tem 3 metros de altura, e aquele gigante tinha mais de 3 metros de altura, muito alto, muito forte, e ele aparecia todas as manhãs desafiando. O desafio era o seguinte: não tem um homem aí no meio desse exércitozinho aí de Israel que tenha coragem, que seja macho, homem suficiente para vir lutar comigo? É um homem só que eu quero. Esse homem deve vir e lutar comigo. Se ele me vencer, a nossa nação, os filisteus, serão escravos de Israel para o resto da vida. Mas se eu vencer este homem, então a nação de Israel será escrava dos filisteus para o resto da vida. E todos os dias ele desafiava. Acontece que nenhum dos homens, nem o filho mais velho de Jessé, que Samuel, olhando a aparência, queria ungir como rei no lugar de Saul, não se disponha. Ele não tinha coragem, não era macho, homem suficiente para ir lá enfrentar o gigante Golias. Nenhum dos 7 irmãos de Davi que estavam lá era um homem suficiente, tinha coragem para ir lá enfrentar e defender a nação de Israel, acabar com a afronta dos filisteus, daquele circunciso gigante Golias contra o exército de Deus. Nem o rei Saul tinha coragem para isso, ninguém. Eles tremiam na base quando eles viram aquele homem de mais de 3 metros de altura, com escudo, lança, escudeiro, varapau, aquele homem muito forte, protegido, que não tinha como ser atingível, atingido por nada, bem protegido. O Davi chega lá, corajoso, audacioso, cheio do Espírito Santo, com a força de Deus, com o poder de Deus. Ele pergunta em voz alta: quem é esse incircunciso que usa desafiar o exército do Deus vivo? O seu irmão mais velho diz: rapaz, cala a boca, o que é que tu tá fazendo aqui? Por que tu não tá lá apacentando aquelas ovelhas lá da família, nossas ovelhas? Por que tu veio aqui? Ele falou: mas o que é que eu fiz? Eu vim trazer pão e leite para vocês que o pai mandou. Pois então tá entregue e vai embora. Vai, desaparece, que aqui não é lugar de criança. Aqui não é lugar para ti. Ele falou: mas e os circuncisos aí? Essa situação? O que é que o rei tá dando aí para alguém que matar esse indivíduo aí? Esse circunciso aí? O que é que o rei tá dando? E aí disseram: olha, o rei tá dando a filha dele em casamento. Está dando a metade do reino. O rei está dando a exceção, ele está dispensando os impostos todinho. É muita coisa que ele está dando. E o Davi disse: eu vou lá lutar. Levaram então Davi à presença do rei. E o rei então disse: rapaz, mas você é uma criança, você não tem idade para servir o exército, como é que pode ser? Davi contou para o rei Saul essa experiência, que ele matou o leão, que ele matou o urso, e ele disse assim: assim eu vou fazer com esse circunciso, eu vou matar ele.
o rei Saul deu as suas vestes, sua espada, o seu escudo, o seu capacete, equipou todo o Davi, mas o Davi tenta andar com aqueles equipamentos do rei Saul e não consegue nem se mexer. A Bíblia diz que o armamento do crente, do servo do Senhor, é as armaduras de Deus. É o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça. São essas coisas espirituais, porque a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades, os principados da maldade nas regiões celestiais. O Davi disse, isso aí não me serve. Eu vou usar a minha própria arma que eu tenho. O que o Davi tinha? Uma funda. O que é uma funda hoje? Uma baladeira, né? Que você estica assim, lança e solta assim para matar passarinho. Mas o Davi ia brigar com o gigante Golias, não era algum passarinho. Aquilo aí era insignificante para uma guerra. Tanto é que quando Golias vê Davi, ele diz assim, tu está achando que não tinha homem? Olha só que covardia. Não tem nenhum homem, Israel, mandaram uma criança, mandaram um menino brigar comigo? Menino, tu acha que eu sou o quê? Algum cachorro, algum cão? Ah, menino, mas já que tu veio com a tua audácia, eu vou te pegar hoje, eu vou te matar, eu vou te estraçalhar com a força dos meus braços, das minhas mãos, e vou te dar tua carne para as aves de rapina comerem. O Davi disse, então tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, com varapau, todo armado e equipado? Tu vens a mim assim? Saiba de uma coisa, que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu vou te matar, vou cortar tua cabeça. Israel e os filisteus e as nações vizinhas vão ficar sabendo que Israel tem Deus nela. Israel tem Deus, Israel tem um Senhor, Israel tem alguém que manda nele, que luta e peleja por ele. Ah, existe Deus em Israel. Todos vão ficar sabendo. E o Davi pega uma pedra, coloca na funda, roda e lança, direcionada pelo Espírito Santo de Deus e com a força de Deus. Tinha no capacete do gigante Golias um orifício, uma pequena abertura que era para o gigante respirar, era muito pequena, mas o lugar suficiente para a pedra entrar ali naquele pequeno buraco. A pedra, direcionada pelo Espírito de Deus, com a força de Deus, aquela pedra entra naquele pequeno buraco e atinge a testa do gigante e ele cai, tonto, desmaiado no chão. E o Davi vai lá, pega a própria espada do gigante, corta a cabeça dele, pisa em cima do corpo do gigante, dos peitos do gigante, levanta a cabeça do gigante como um troféu. E o exército dos filisteus começam a correr porque vê o seu representante morto, que eles agora vão ser escravos. Mas aí o exército covarde de Israel, agora vendo que o gigante está morto, avançam e matam os outros soldados filisteus, porque os soldados filisteus, outros eram comuns, eram igual os israelitas. Os israelitas eram muito mais fortes do que eles. Acontece que o gigante queria uma luta individual, um israelita com ele, mas o gigante já está morto, com a cabeça nas mãos de Davi. Aleluia! E então, isso é a introdução para você entender que a partir daí, aqui no capítulo 18 de 1 Samuel, nós lemos essa história no capítulo 9 de 2 Samuel e voltamos para o 1 Samuel 18 para falar dessa aliança, dessa amizade que aconteceu entre Jonas, o filho do rei Saul, e o Davi. Uma amizade tão grande ao ponto da Bíblia Sagrada dizer que a alma, o coração de Jonatas se apega de uma tal forma com a alma, com o coração de Davi,
que como se tivesse ali um casamento, um amor, não um amor histórico, um amor paixão de um homem para com uma mulher, mas um amor ágape de Deus, um amor filial, um amor fraternal, um amor de uma amizade tão grande que surgiu no coração de Jonas, filho do rei Saul, para com a vida, o coração de Davi, e a mesma coisa de Davi para com Jonas. Aquela maravilha, aquela amizade tão grande. Eles fizeram uma aliança. O rei Saul, como nós vemos aqui, as mulheres começam a dançar e dizer: o rei Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, muito mais do que o rei Saul. O rei Saul, então, cria um ciúme, uma inveja no coração dele, como criou no coração de Caim para com seu irmão Abel. E o rei Saul agora passa a ter o rei Davi passa a ter Davi, que ainda não estava de posse de rei. Inclusive, o rei Saul nem sabia que Davi havia sido ungido rei por ordem de Deus pelo profeta Samuel. Ele nem sabia disso. Aleluia. Ele fica com ciúme, porque o povo começa a exaltar, louvar o nome de Davi, dizendo que Davi era mais forte, que Davi havia matado mais gente, porque inclusive Davi foi o único que, usado por Deus, matou o gigante, e daí Davi passou a liderar o exército de Israel e matou muita gente. E o povo ficava atônimo, ali admirado e aplaudindo e aceitando o rei Davi como um grande líder. Mas isso provoca ira e ódio no coração de o rei Saul. E nós sabemos o que aconteceu. O Jonas fez amizade com o rei Davi e muitas das vezes quando o rei Saul quis matar o rei Davi por inveja e ciúme, Jonas o defendeu. Jonas ouvia quando seu pai fazia os planos para matar o rei, para matar Davi, o rei eleito, ungido de Israel. Aleluia! E ele falava para o Davi: meu pai está armando contra ti, meu pai vai te pegar emboscada assim, e assim sempre defendia Davi. Mas por fim, Jonas morre, o rei Saul também morre, e Davi assume, agora é empossado como rei, e assume o país de Israel. E nós vemos que aqui no versículo 9 do capítulo 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, o Davi chega e pergunta, aleluia, ele pergunta, como nós vemos aqui, certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas? Nós vemos que Ziba, um grande servo de Saul, foi chamado, e Davi pergunta para ele, e o Ziba responde: ainda há um filho de Jonas. Logo, quem? Filho de Jonas, daquele que fez aliança com Davi, daquele que a alma de Jonas amou Davi, a alma de Davi amou Jonas, daquele que defendeu Davi da morte, da mão do seu pai, o rei Saul, várias vezes. Se não fosse o Jonas, o aleluia, com a ajuda de Deus, o rei Saul tinha matado o Davi. Mas Deus usou Jonas para fazer essa aliança. O Jonas, veja bem como é que é. O Jonas deveria defender o seu pai, mas o Jonas defende Davi, protege. E o Davi faz uma aliança com ele. Aleluia. Que se ele viesse a morrer, o Davi ia cuidar dos seus descendentes. O Davi não ia deixar os seus descendentes passar necessidade. Por causa do rei Saul, os descendentes deveriam todos passar necessidade, ser escravo. Mas o Davi fez uma aliança com Jonas. Veja bem que ele diz assim, aleluia: eu tenho que usar de lealdade por causa da amizade que eu fiz com Jonas, que eu teve com Jonas.
Não é por causa da inimizade, dos problemas que eu teve com o pai do Jonas, o rei Saul. É por causa da amizade que eu fiz com Jonas. Então, disseram, o Ziba falou, aleluia, há um filho de Jonas, aleijado dos 2 pés. E ele não só daria em cadeira de roda com muleta. Os 2 pés eram aleijados. Um homem como esse não servia para servir o exército. Por ser aleijado, era desprezado. Colocaram ele nesse lugar, Lodebar, que significa terra do esquecimento. Coloca para lá e ninguém se lembrará mais dele, porque ele não serve para nada, não serve para... Ele não pode trabalhar, ele não pode guerrear na frente do exército. Então, coloca lá, Lodebar, terra dos esquecidos, do esquecimento, de ti ninguém lembra mais. Aleluia. E então, está lá na terra de Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer de Lodebar. Mandou trazer Mefibosete da terra dos esquecidos, que ninguém queria, que para o exército de Israel não servia para trabalhar, era inútil para sua família, era inútil para a sociedade, era inútil para ele mesmo. Tanto é que ele mesmo, Mefibosete, diz assim para o rei Davi, por que tu te preocupa comigo? Eu não passo de um cão morto. Por que tu te preocupa comigo? Eu não passo de um cão morto. Eu não sirvo para nada. Aleluia. Quando Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o seu rosto em terra. E Davi chama, Mefibosete, é você, Mefibosete? Ele respondeu, sim, sou eu, teu servo. Ele falou, teu servo, mas sabendo ele que ele não servia para nada, porque era aleijado dos 2 pés, não poderia ficar em pé por si próprio, não tinha como ele trabalhar e servir alguém. Mas ele assim mesmo diz, teu servo. E Davi diz para ele, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que trarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonas teu pai. Vou devolver o que era do teu avô, o rei Saul, o que era dele, por herança dele e da sua família. Pela amizade que eu fiz com teu pai Jonas, eu vou devolver para ti. E ele chama Ziba, que tinha mais filhos e empregados, e diz assim, olha Ziba, tu que é o responsável aí, o gerente aí, tu vai, tudo que era do Saul, tu sabe muito bem o que era do Saul, as terras todinhas, né? O Ziba falou, sei meu senhor, devolve tudo para o Mefibosete, filho de Jonas, que agora ele é teu servo. Tu e teus filhos, teus empregados vão trabalhar para ele. Tudo que você escolher, a colheita, a renda, tudo, a herdade, tudo da terra, vocês trazem para ele. Mas ele não vai precisar preparar as refeições e comer na sua própria mesa. Toda a colheita da terra que era de Saul, seu avô, que agora é dele, tu traz para ele. Mas ele, todos os dias, vai comer na minha mesa, ele vai comer comigo na minha mesa, como come os meus próprios filhos. Então, o rei Davi passou a tratar o Mefibosete, filho do seu amigo de alma, de coração, Jonas, filho daquele que se tornou seu inimigo, o rei Saul. Ele passou a tratar Mefibosete, que estava lá na terra do esquecimento, Lodebar, terra dos esquecidos, que ele mesmo, Mefibosete, se comparou como um cão e um cão morto que não servia para nada. Mas o rei Davi,
E lá, debaixo de toda a honra, de toda a glória, um rei abençoado, um rei vitorioso, um rei vencedor, um rei que foi escolhido não pelo povo de Israel, mas um rei escolhido pelo próprio Deus, que se tornou segundo o coração de Deus. Assim como Deus pensava, assim como Deus planejava, assim como Deus projetava, Davi era a mesma coisa, a semelhança. Por isso é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Lá, no meio da sua glória, no êxito do seu reinado, à frente da nação de Israel, um dia ele se lembra da aliança, da amizade, daquele amor de alma, de coração que ele fez com Jonas. E ele pergunta se não tinha alguém da família de Saul, porque ele imaginou que só era o Jonas, o filho de Saul, né? Era o Jonas, mas só que ele queria saber, não tem alguém, não tem um neto, não tem um sobrinho, alguém da família ligado à família do rei Saul, a quem eu possa honrar ele, né? A quem eu possa honrar, a quem eu possa usar de lealdade, usar de amor, de misericórdia, de compaixão, não por causa de Saul, mas por causa de Jonas, meu amigo, meu irmão irmão de alma, de coração, por causa dele, da amizade que eu fiz com ele, que ele fez comigo. Eu sinto-me na obrigação, eu sinto uma necessidade dentro de mim de usar de misericórdia, de lealdade, de amor, de compaixão para com alguém que reste vivo nesse país da família do rei Saul. E então chamaram Ziba. E o Ziba fala que tem Mefibosete. E logo fala dos defeitos. Porque ele imaginou que o rei Davi queria talvez colocar em algum cargo no exército, alguma liderança no exército. Por isso ele fala logo, ele é aleijado dos 2 pés. Então qualquer coisa que o rei quisesse usar de misericórdia, de compaixão, promovendo, colocando numa liderança, logo o Ziba está dizendo, olha, ele não serve. É aleijado de 2 pés. Por isso foi colocado em Lodebar, que é para ficar lá esquecido, ninguém se lembrar mais dele. Se apagado da memória. Mas o Davi disse, vai chamar. Chama ele. Traz ele. E quando chegou, o rei Davi, como eu já disse e repito, ordenou que Ziba, que era o grande líder do rei Saul, que sabia de todas as riquezas e fazendas e terra que o rei Saul tinha, e disse, passa tudo para o seu neto Mefibosete, e ele vai comer na minha mesa todos os dias, como fosse o meu próprio filho. Então o que nos chama a atenção? O rei Davi, segundo o coração de Deus, mas foi um homem que mesmo sendo segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, por intermédio de Samuel, ele, de uma vez só, ele transgrediu 2 dos 10 principais mandamentos da Bíblia Sagrada. Não matarás, ele mandou matar Urias. Não adulterarás, ele adulterou com a esposa de Urias. E mandou matar ele. Denegriu 2 dos principais mandamentos, dos 10, denegriu 2. Não matarás, matou. Não adulterarás, adulterou. Mas assim mesmo, esse homem, mortal, falho que nem nós. Mas ele, quando ele faz uma nova aliança com Deus, após ele adulterar com a mulher de Urias e mandar matar ele, no Salmo 51, ele ora e pede a Deus que dê a ele um novo coração, que não retire dele o seu Espírito Santo, faz uma nova aliança com Deus, e Deus faz aliança com ele, mas o filho
naquele ato de adultério, daquele sexo ilícito, é morto, mas Deus dá para ele o segundo filho, que ele colocou o nome de Salomão, que se tornou o substituto do rei Davi no trono, que construiu o templo, chamado Templo de Salomão, e a casa do rei. Né? Então o rei Davi, mesmo sendo falho, um homem mortal, um homem que transgrediu 2 dos principais mandamentos, dos 10 que Deus deu para Moisés, mesmo assim, com o amor de Deus no seu coração, com o Espírito de Deus na sua vida, restaurada a aliança com Deus, como está no Salmo 51, ele usa de misericórdia, ele cumpre a aliança, ele cumpre a promessa, o acordo que ele fez com Jonas, usando de benevolência, usando de misericórdia para com seu filho Mefibosete, mesmo esse sendo aleijado de 2 pés, o Davi restitui ele, dá para ele a herança que era do rei Saul, seu avô, e diz: tu vais ter isso aí, toda a renda será tua para tu aplicar no que tu quiser de bens materiais. Mas o pão, o alimento do dia a dia, o pão de cada dia, esse tu vai comer do melhor manjar, do melhor vinho, da melhor comida. Tu vai comer comigo na minha mesa como um dos meus filhos. Isso alegra o meu coração em saber que se o rei Davi, um homem que transgrediu os dois dos 10 mandamentos de Deus, um homem que Deus não permite que ele construa o templo de Deus, o santuário de Deus, porque diz Davi: a tua mão está muito suja de sangue, tu derramaste muito sangue, então tu não vais construir o tabernáculo. O teu filho que vai te substituir, Salomão, ele vai construir. Arruma o que tu puder de arrumar de material e passa para ele, porque ele vai construir o tabernáculo. Davi arrumou muito material que Salomão, seu filho, usou para a construção do tabernáculo. Mas Davi não teve a honra de construir o tabernáculo, mas o seu filho Salomão sim construiu. E ele usou de misericórdia. Jesus falou que não tem ninguém bom nessa terra, a não ser um, a saber, Deus. Então, se não tem ninguém bom, Davi também não era bom. Bom era Deus que estava na vida dele. Bom era o Espírito Santo que estava na vida dele. É que era bom. Mas ele usa de misericórdia. Ele honra seu compromisso, a sua aliança, com a memória do seu amigo de coração e de alma, Jonas, usando de misericórdia, de amor para com o seu filho, Mefibosete. Mefibosete, considerado como um cão morto por ele mesmo. E se isso aconteceu, se esse homem mortal, falho, Davi, usou de misericórdia para com uma pessoa que não tinha nada para retribuir a ele, só para honrar o compromisso, a palavra dele de rei, de servo de Deus, segundo o coração de Deus, eu imagino que o meu Deus que eu sirvo, o seu Deus, meu irmão, que você serve, o seu Deus, minha irmã, que você serve, você que tem uma promessa de Deus na sua vida, você que Deus fez uma promessa na sua vida, porque muitas das vezes você disse: meu irmão, nunca Deus usou ninguém em profecia para profetizar na minha vida, para dizer que Deus está dizendo isso, está dizendo aquilo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo na minha vida, que Deus é comigo, que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo. Nunca alguém foi usado em profecia para falar comigo assim. Eu quero dizer para você, se você nunca teve esse privilégio, graças a Deus eu também não tinha, e questionava isso. Você tem uma ideia, um dia o irmão, ele estava assim, uns 60 metros de distância de onde eu estava. O templo central, sempre os templos centrais são muito grandes,
Os templos centrais sempre são muito grandes. Comprimento aí de uns 100 metros de comprimento, aí por uns 60, 70 de largura, sempre são muito grandes, porque o central é onde reúne todo o povo. O pregador estava mais ou menos uns 70 metros de distância de mim. E ele falou assim, você que está aí, mostrou o irmão que estava atrás de mim. Entregou o recado de Deus para ele. Entregou para um que estava à direita, entregou para um que estava à esquerda, entregou para um que estava na frente e eu estava invisível. E eu questionava isso. Mas, passados os tempos, aí Deus começou a falar comigo. Hoje, de vez em quando, Deus usa alguém em profecia para falar comigo. Eu tenho promessas de Deus. Promessas de Deus que eu não tenho a menor dúvida que foi Deus que falou, porque a pessoa nem me conhecia. E eu não conhecia a pessoa, não era nem daquele local lá, não era daquele município, não era daquele estado, era de outro estado. Nunca tinha visto aquela pessoa. E quando eu fui pedir oração, ele falou, o seu ministério é pastoral, você vai ser pastor. Várias pessoas, porque Deus usou pessoas que me conheciam, mas quando usa a gente que a gente conhece, a gente fica ali imaginando, ele está falando isso para me animar, porque ele sabe do meu sofrimento, da minha situação, da minha luta, das minhas provas. Ele está falando para me animar, vai ver que é dele mesmo. Porque tem profecia de Deus, profecia da carne e profecia do diabo. Então eu imaginava, vai ver que é dele mesmo, é da carne. Mas quando Deus via eu assim, tendo essa dúvida, ele passou a usar pessoas que eu nunca tinha visto na vida, para confirmar. Mas, meu irmão, se você por acaso diz, mas irmão, mas comigo até agora não. Então, olha, aqui está a profecia de Deus. Se Deus nunca usou um ser humano mortal para falar com você, mas a Bíblia está aqui, ó. Aqui tem promessa. Aqui tem promessa que se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua família, a sua casa e a sua família. Aqui tem promessa que se você sair por aí pregando o Evangelho, os sinais vão seguir você e os que crêem no Evangelho. E no nome de Jesus você vai expulsar os demônios, falar em novas línguas, pegar nas serpentes. Se você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal algum. Tu vai impor as mãos sobre os enfermos e vai curar eles. Aqui tem várias promessas que se eu fosse citar, passaria o resto da tarde, entrava pela noite e não acabava de citar. Aqui tem promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos os seres humanos da terra. Aqui tem promessa. Aqui tem profecia de Deus. E uma coisa eu te digo. Deus falou um dia para Jeremias. Deus disse, Jeremias, aleluia, tu vais fazer a minha obra, Jeremias. O Jeremias falou, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não passo de uma criança. Deus falou, Jeremias, não te diz que tu é uma criança. Porque aonde eu te mandar, tu vai, Jeremias. O que eu mandar tu falar, tu vai falar. O que eu mandar tu fazer, tu vai fazer, Jeremias. Aleluia. Jeremias, o que é que tu tem na tua mão? Ele falou, uma vara. O que é que tu está vendo? Uma vara de amendoeira. Tu vês bem, Jeremias. Sabe por quê? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo, eu cuido, eu sou responsável pela minha palavra para cumprir. Aleluia. Ele falou, olha, aleluia, assim o meu pensamento não são os vossos pensamentos. Assim como a terra está distante do céu, assim está os meus pensamentos dos vossos. E a palavra que sai da minha boca é como a chuva que cai lá de cima das alturas. Ela não volta para lá. Antes ela faz aquilo que ela vem para fazer. Ela rega, ela molha, ela encharca, ela faz a missão dela aqui na terra. Assim, disse Deus, é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes ela fazer aquilo para o qual ela foi designada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, Deus vela pela sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele falou, eu não sou o homem para mentir para vocês, e nem o filho do homem para se arrepender do que diz. Eu não sou o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Eu não mudo. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer.
eu farei, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, imagine só, Deus, que é fiel, que é imutável, que não muda, Deus que é misericordioso, que o próprio Jesus falou, não tem ninguém bom na terra a não ser Ele, é só Ele que é bom. Misericordioso, longânimo, benigno, amoroso, que amou nos amou, nós seres humanos, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Com certeza, o próprio Jesus falou, vocês são maus, não tem ninguém bom nessa terra, vocês são maus, vocês são ruins. Mas eu pergunto para vocês, se o vosso filho pedir para vocês um pão, vocês vão dar para ele uma pedra? Falaram, não vamos dar uma pedra para o nosso filho, vamos dar um pão. Se ele pedir para vocês um ovo, vocês vão dar para ele uma cobra? Também não. Se vocês que são maus, vocês dão coisas boas para os vossos filhos, muito mais o nosso Pai que está no céu, Ele vos dará o Espírito Santo. Então Deus, com certeza, vai usar de misericórdia. A promessa que Ele prometeu para você, minha irmã. A promessa que Ele prometeu para você, meu irmão. A promessa que Ele prometeu na palavra para você, Ele vai cumprir. E a profecia, porque eu sei que não é só eu sei que você que está me ouvindo, você também um dia já ouviu um homem ou uma mulher de Deus, usada por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, e que falou uma palavra com base bíblica, porque a profecia ela tem que ter base bíblica. São 3 bases que ela tem. A profecia que vem de Deus, ela exorta, ela edifica e ela consola. A profecia que vem de Deus, ela tem esses 3 segmentos. Exorta, edifica e consola. Se tiver só um não é de Deus, se tiver 2 não é de Deus. Para ser de Deus, ela tem que ter os 3 segmentos. Ela tem que exortar, edificar e consolar. Então, com certeza, Deus já usou alguém para falar com você. Você tem promessa de Deus. O que Deus prometeu para você, que está me ouvindo, que está me assistindo, ou que vai assistir essa live depois, pela palavra, ou usou alguém com base na palavra, com esses 3 segmentos, a profecia que veio para você, não importa o tanto que foi 1 minuto, 2 minutos, mas se ela edificou a sua vida, consolou e exortou, foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele disse, a palavra do Senhor nos diz, que a profecia, ela não é para você pegar ela e abraçar de vez e fazer o que a profecia está dizendo, e nem também para você desprezar, dizer, isso aí é nada, isso aí é coisa do homem. E nem para você também pegar e já ir fazendo tudo de vez ali. A profecia, você tem que julgar. Você não pode julgar o profeta, você tem que julgar a profecia, observar ela. Como eu já falei, a primeira observação, ela tem que exortar, consolar e edificar. E depois você espera o cumprimento dela. Porque se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é imutável, Ele não falha. Ele vai cumprir o que Ele fez, que Ele prometeu com você. A aliança que Ele fez com você, Ele vai cumprir. Ele criou essa terra. Antes de nós, Ele criou tudo. Deixou para nos criar por último, quando tudo já estava criado. E Ele, até hoje, Ele cuida da natureza e Ele cuida de nós. O mundo terrestre, o mundo mineral, o mundo humano, está tudo debaixo do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo que acontece é por permissão de Deus. Ou é pela vontade literal de Deus, ou é pela vontade permissiva de Deus. Mas nada é feito sem a permissão de Deus. Até mesmo Satanás. Você vê lá no livro de Jó, que Satanás só atingiu Jó. Destruiu o seu patrimônio, destruiu a sua família, atingiu a sua saúde física porque Deus permitiu. Satanás, ele não faz o que quer, não. Satanás faz aquilo que Deus permite que ele faça. Que Deus deixa ele fazer. Senão, ele não faz.
Se Deus não permitir que ele faça, ele não faz. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Ninguém na terra faz nada se Deus não permitir. Aleluia. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Tudo que vem, essa pandemia, ela veio por permissão de Deus. E ela vai terminar. Na hora que Deus dizer basta até aqui, essa pandemia vai passar. Ele nos salvou do mundo de pecado, nos escolheu do bem da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos colegas, nos escolheu para ser crente, para ser salvo. Do meio dos irmãos da igreja, dos membros e congregados, nos chamou, nos colocou na frente do seu rebanho, para apacentar o seu rebanho, para pregar o evangelho, para pastorear o seu rebanho, por amor a ele, a Jesus Cristo. E ele fez uma promessa ali no Monte das Oliveiras. Ele disse para os seus discípulos em João 14, 1 em diante: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde vocês estiverem, aonde eu estiver, disse Jesus, estejais vocês também comigo. Ele prometeu. Então, ele vai cumprir essa promessa. Muitos têm essa promessa de Jesus por tardia, está demorando, e muitos dizem que ele não vai mais voltar. Mas ele prometeu. E no livro de Apocalipse nos diz, o que vem virá e não tardará. Ele também falou lá, eis que venho sem demora. Comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele vai vir buscar o seu povo. Mas enquanto isso ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu vou para o Pai, mas eu não vou esquecer vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar um outro Consolador que vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele prometeu e ele cumpriu. Com 10 dias após ele se assenta ao céu, a promessa se cumpre e o Espírito Santo entra no templo. Como som viamente impetuoso e como língua de fogo pousou sobre os discípulos e até hoje o Espírito Santo está com a igreja. Até hoje o Espírito Santo está cuidando da igreja, está preparando a igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. Ele está ornamentando a noiva de Jesus Cristo, cuidando dela. Mas o próprio Jesus disse, estarei convosco também todos os dias até a consumação do século. O Pai também, o Pai, o soberano Deus está conosco. Então hoje nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão conosco. Mas nós não vamos ficar aqui na terra, como dizia o meu amado pastor Gutenberg Nova Alves, nós não vamos ficar aqui enraizados. Deus não nos tirou lá do mundo de pecado para ficar aqui. E como muitos imaginam de seitas, dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação vai vir. É 7 anos de grande tribulação. Mas nós não vamos mais estar aqui na terra. Porque assim como Noé e sua família, justos, não passaram pelo dilúvio, não foram destruídos pelo dilúvio, mas antes Deus ordenou que eles entrassem na arca e um casal de cada animal, e Deus fechou a porta da arca, assim também será na vinda de Jesus. Nós não vamos ficar aqui para passar pela grande tribulação, e não vamos ficar aqui para o fim do mundo, que esse mundo vai acabar com fogo. O mundo antes do Noé, na época do Noé, acabou com água. 40 dias e 40 noites de chuva, e abriu as comportas da terra, e encheu e cobriu toda a terra, e o povo foi mortos todos. Só escapou Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa, 8 pessoas. O resto todos, crianças, adolescentes, animais, todos morreram afogados na água do dilúvio. A Bíblia descreve isso. Também, aí Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim será na minha vinda. Também ele falou que Ló, sobrinho de Abraão, mais suas 2 filhas,
com exceção da sua esposa, que olhou para trás, virou uma estátua de sal, morreu queimada. Em Sodoma e Gomorra, Ló foi tirado, o sobrinho de Abraão, com as suas 2 filhas, e não morreram queimados no fogo em Sodoma e Gomorra. A igreja também vai ser tirada, porque Deus, aleluia, muito o amor que tinha no coração de Jonas para com Davi, e de Davi para com Jonas, é inferior ao amor que tem no coração de Deus para com a sua igreja. O amor que tem no coração de Deus para com a sua igreja é muito maior do que o amor que eu sinto pela minha esposa, para com meus filhos, que você sente para com o seu esposo, para com a sua esposa, para com seus filhos. É o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que fez com que Deus desse seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Esse amor faz com que Deus tenha cuidado de nós, porque Deus cuida de nós. Deus nos alimenta. Ele mesmo falou, por que vocês andam ansiosos, preocupados? Os pássaros no campo, não trabalham, não fiam, e Deus cuida deles, não falta alimento para eles. Os lírios do campo também nunca se vestiram, nem Salomão se vestiu que nem eles. Eles não trabalham, não fiam. Por que vocês andam preocupados? Deus cuida de vós. O próprio Jesus falou, lançai sobre ele, lançai sobre o meu Pai, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Enquanto nós estamos dormindo, Ele prepara, Ele nos dá um sono tranquilo, uma noite de paz, um sono reparador, e prepara um novo dia para nós. Quando nós acordamos de manhã, o sol já está brilhando, os pássaros já estão cantando, e está tudo preparado para nós. Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus é que cuida, Deus é que protege, Deus é que livra. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar nossa alma, perdoar nossos pecados. Ele nos batizou com o Espírito Santo. Ele nos dá todos os dias o pão de cada dia. Isso Ele ensinou para nós na oração do Pai Nosso, né? Para pedir a Deus o pão nosso de cada dia. Ele nos dá, não deixa faltar, aleluia. Ele nos dá casa para morar, roupa para vestir, emprego. E Ele nos dá trabalho na obra dEle para fazer. Ele é conosco, nós prega a palavra, Ele salva, nós ora, Ele cura, nós expulsa os demônios, Ele honra, os demônios saem. E Ele vai, muito em breve, Ele vai vir nos buscar, porque Ele está com saudade de nós. Vai nos levar para a glória, para estar com Ele. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. E Ele disse assim, o apóstolo Paulo falou, o que é que vai nos separar do amor de Deus? Será a doença? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Todos os dias nós somos entregues a esse sofrimento, a essas lutas, a essas provas. Mas Ele, o nosso Deus que não poupou seu próprio Filho Jesus Cristo, antes entregou para morrer por nós, com certeza, o que você está precisando, minha irmã, o que Ele te prometeu, o que Ele te prometeu na palavra, o que Deus te prometeu na palavra que está escrito aqui, a promessa dEle para você, o que Ele prometeu para você em profecia, Ele usou o seu servo, a sua serva para falar com você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é Deus, porque Ele te ama. Ele vai cumprir porque Ele cuida de você. Aleluia. E o que Ele não der para nós aqui na terra, irmão, é porque lá no céu tem o melhor para nós. Ele disse, não ajunte tesouro aqui na terra. Aqui tem ladrão para roubar. Tem ferrugem para roer, traça para corroer. Mas lá no céu ajunte lá, porque lá está seguro. Então, vamos confiar no Senhor, irmão. Vamos confiar. Aleluia. Porque assim como Jonas lembrou de Mefibosete e foi buscar e honrou e colocou na sua mesa para comer com ele, assim também Deus vai nos honrar. Em breve estaremos com o Senhor na glória e vamos ceiar com Ele, vamos ser servidos. O pão e o vinho lá nas bodas do Cordeiro, o próprio Jesus vai nos servir. Às vezes você não pode ceiar aqui na terra, participar daquele pedacinho de pão com aquele cálice com vinho que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Você não pode tomar porque você não é membro. Você não pode batizar porque há um problema, um estatuto, norma da igreja que impede disso.
Mas você está salvo, você aceitou Jesus. Você vai subir pela graça e misericórdia do Senhor, como eu, como todos nós. E lá em cima no céu nós vamos poder ceiar com Jesus. Nós vamos ceiar lá com Ele. Aleluia. Mas aqui na terra, irmão, tudo aquilo que Deus te prometeu, que Ele vê que você, que Ele dando para você isso, não vai te separar do amor dEle, da misericórdia dEle, não vai te afastar da presença dEle, Ele vai te dar com certeza. Ele proibiu o Adão e Eva de comer daquele fruto, porque Ele sabia que no dia que eles comessem, eles iam se afastar da presença dEle. A comunhão que tinha com Ele ia acabar. Por isso, Ele não permitiu que eles comessem. Eles comeram em desobediência e realmente perderam a comunhão. Então, tudo que vai te afastar de Deus, da sua graça, da sua comunhão, do seu amor com Ele, Ele não vai te dar, porque Ele é zeloso, é cuidadoso. É como Jesus falou, se o filho de vocês pedir uma faca, amolada, uma arma que vai lhe ferir, vocês não vão dar para ele, porque vocês amam ele, sabem que vai lhe prejudicar. Deus só vai dar para você, minha irmã, meu irmão, aquilo que não for te prejudicar espiritualmente, nem fisicamente, não for te afastar da presença dele. Mas a promessa que Ele fez com você, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém.